Durante cerimônia na qual a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid foi anunciada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Mercosul funcionava como uma jaula e que o acordo com a União Europeia vai em direção à abertura comercial. Guedes disse que o governo quer colocar o Brasil para crescer em taxas maiores do que as observadas nos últimos anos e que isso será feito por meio de uma economia de mercado, abro aspas. É um movimento bastante amplo. Não é só a modernização das marcas, não é só a simplificação de tributos, é tudo isso. O Protocolo de Madrid é um tratado internacional que facilita o registro de marcas de empresas brasileiras em outros países. No evento foi lançado também o plano de combate ao backlog de patentes. Muito bem. Carlos Andreasa, abro agora com você. Silvio, é engraçado esse momento, né? Houve uma euforia. Aliás, Alexandre Borges foi muito feliz nessa leitura, cética, digamos assim. Houve uma grande euforia e, de fato, justa sobre o fato político em que consiste esse acordo União Europeia e Mercosul. Mas é um fato político e há um compromisso firmado, a partir do que haverá grandes desdobramentos de natureza jurídica, de natureza legislativa em cada país, muita coisa adiante. O que fica importante aqui é, no caso específico do Paulo Guedes, lembrar que desde o início, desde a hora 1 do bolsonarismo, a primeira entrevista que ele deu, presidente eleito, ainda há meses de ser empossado, ainda antes mesmo de começar o período de transição, ele fez um diagnóstico bastante hostil e, em certa medida, justo, talvez inoportuno, talvez franco demais para um ministro da Economia, um virtual ministro da Economia, mas muito oportuno, muito justo, a palavra é essa, sobre o que seja o Mercosul, né, e os problemas do Mercosul e o modo como, ao longo dos anos, ele foi transformado quase numa quitanda ideológica. Lembre-se que a Venezuela foi, em determinado momento, praticamente incorporada ao Mercosul por pressões lulopetistas. Esse juízo que ele faz agora, essa apresentação que ele faz agora sobre o Mercosul, sobre a ideia de jaula, é interessante porque a projeção futura desse acordo Mercosul-União Europeia por princípio, quebradoras de jaula. Para o bem ou para o mal, num acordo como esse, os membros cedem em busca de, no final das contas, uma conta positiva, cada um para si, e tudo indica que assim será. O Mercosul, como nós o conhecemos até agora, projeta-se para transformar-se numa outra coisa. E é muito bom que assim seja. Há, aliás, uma entrevista hoje sobre o acordo União Europeia-Mercosul do Marcos Troio, que foi nosso colega aqui na Jovem Pan, que também casa muito bem com a fala do ministro Paulo Guedes. Então, tem muita água para correr nisso aí, mas a ideia de que se quebre a jaula do Mercosul e que esse grupo Mercosul, de natureza política, para a diplomacia, para o comércio externo, se transforme naquela que deve ser a sua vocação mesmo, um ponto de partida, uma espécie de porto por meio do qual o Brasil e os seus vizinhos aqui na América do Sul se projetem para o mundo, no caso específico para a União Europeia. Vera Magalhães. Essa fala do ministro, eu acho que tenta dar fazer uma ponte entre o que ele falou ainda na transição, naquela vez bastante exaltado com uma repórter argentina dizendo que o Mercosul não era prioridade, e agora essa grande comemoração que o governo como um todo está fazendo em cima do acordo União Europeia-Mercosul. Houve ali um lapso cognitivo na cabeça das pessoas, elas ficaram sem entender. Então o ministro está procurando fazer uma narrativa que explique, olha, era uma jaula, agora vai ficar bom. Então, para que fique bom, é preciso que o Congresso aprove os termos do acordo. E não só o nosso, né? O Congresso brasileiro, o Congresso de todos os países do Mercosul e também os da União Europeia. A gente já começa a ver alguns entraves a essa tramitação por parte da França. A gente falou disso aqui na segunda-feira. A França protecionista, querendo aí colocar mais cláusulas para além daquelas que já foram acordadas. Mas os seus negociadores estavam presentes quando o acordo foi selado. Então cabe ao
governo francês contornar as suas próprias dificuldades e apresentar ao seu parlamento o acordo para que ele seja chancelado. Não tenho muita dúvida, a partir de conversas que eu tive com bastante gente a esse respeito, conversei com o negociador brasileiro, conversei com o próprio Marcos Trujillo, conversei com embaixadores em Genebra que participaram das tratativas para o acordo, com a ministra Tereza Cristina, a gente a entrevistou aqui no Jornal da Manhã, segunda-feira. É muito vantajoso para o Brasil, abre as portas do mundo para o Brasil, tanto para que ele receba uma injeção muito benfazeja de tecnologia, transferência aí de insumos tecnológicos e industriais, quanto para as exportações dos produtos brasileiros. O Brasil tinha perdido um pouco o trilho do comércio global, dos negócios globais, estava ali um patinho feio fora desse jogo e agora entra de uma maneira muito boa, graças a esse acordo que também só foi possível porque a União Europeia precisava se reposicionar no tabuleiro global. Ela estava também um pouco escanteada pelo duelo de titãs entre Estados Unidos e China. Alexandre, vai você. Esse foi um ponto que eu bati desde o princípio, quando veio a notícia, porque, obviamente, eu sou entusiasta da liberdade econômica, do livre mercado, do capitalismo, do comércio entre as nações, e quanto mais melhor, quanto mais abertos os mercados, evidentemente melhor. Então, eu sou sempre um entusiasta desse assunto. Inclusive, eu gosto quando governos vão a público dizer que apoiam o comércio, óbvio, porque também, além do que é o detalhamento desse tipo de acordo ou das relações entre os países, as declarações de intenção também são importantes. O presidente americano, por exemplo, que eu mais gosto do que eu estudo de história americana, que é o Calvin Coolidge, que foi presidente de 1923 a 28, ele ficou famoso com uma frase que dizia: o negócio da América são os negócios. Então, ele dizia isso para o mundo, ele dizia que o país estava aberto a negócio e o tempo que ele foi presidente, ali nos anos 20, que vai fazer 100 anos agora, foi dos períodos mais prósperos da história americana. Então, é claro que como intenção e como norte e como sinalização é tudo muito bom. O que eu quero ver também, e que é importante que todos vejam, esse ponto da França também, só é uma lembrança disso, que a gente tem que ver também, além da declaração das intenções, o que efetivamente está na letra miúda do acordo de cada página, de cada item do que está sendo falado lá. Não se pode pegar um acordo que envolve tanta coisa, tanta gente, tanto dinheiro, tantas empresas, e fazer como a gente faz com aqueles softwares que a gente vai instalar no computador e pula o contrato inteiro, só clica e eu aceito lá embaixo. É muito mais complicado que isso. Então agora é a hora de botar a bola no chão, ler os contratos, entender cada um dos itens, tudo que está envolvido ali e ver se efetivamente ele é tão vantajoso quanto sinalizado. Se for lindo, maravilhoso, vamos embora, vamos nessa direção.